Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo responderei uma pergunta muito repetida aqui no canal. É verdade que o ataque japonês a Pearl Harbor foi provocado pelos Estados Unidos? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. O ataque japonês a Pearl Harbor e a uma dezena de outros alvos na Ásia e no Pacífico foi um dos eventos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial, criando um novo e gigantesco teatro de operações no Pacífico e catapultando os Estados Unidos para uma guerra que já estava se arrastando há mais de 2 anos na Europa e no norte da África. E é por causa justamente de toda a sua importância, da onda de choque que causou e se espalhou por todo o mundo, e principalmente pelos detalhes, pequenos, médios e grandes, envolvidos naquele acontecimento, que o ataque japonês a Pearl Harbor é um dos eventos com o maior número de teorias e mitos de toda a Segunda Guerra Mundial. E um dos maiores mitos à volta daquele ataque é que se tratou de algo premeditado, um ataque instigado pelos Estados Unidos para forçar a sua entrada na guerra. Trata-se de um mito que tem sim algum fundo de verdade, já que sabemos muito bem que o presidente Roosevelt desejava ardentemente entrar na guerra. Antes do ataque japonês a Pearl Harbor, pesquisas de opinião indicavam que mais de 70% da sociedade americana não queria se envolver na guerra. Muitas famílias americanas ainda estavam profundamente marcadas pelas cicatrizes deixadas pela Primeira Guerra Mundial, que em 1941 tinha terminado há apenas 23 anos. E por isso não queriam repetir aquela experiência terrível, classificando aquele conflito como apenas mais uma guerra europeia. Mas Roosevelt, que tinha uma autêntica relação de amizade com o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, queria fazer mais do que simplesmente escoltar navios britânicos pelo Atlântico e vender armas, munições e veículos. Roosevelt queria efetivamente entrar na guerra, mas com a sociedade americana em peso contra a guerra, ele estava de mãos totalmente atadas. E por isso, de acordo com alguns historiadores, o presidente Roosevelt começou a implementar políticas que estavam expondo cada vez mais o seu país à Alemanha e ao Japão, na esperança de que algum ataque de algum desses países pudesse servir como justificativa para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Por exemplo, no Atlântico, navios da Marinha dos Estados Unidos participavam da escolta dos gigantescos comboios transportando insumos, armas e munições para a Europa, o que significava que a qualquer momento um ataque de um submarino alemão poderia iniciar uma reação em cadeia de ataques e contra-ataques que inevitavelmente levariam a um estado de guerra com a Alemanha. E o próprio ato de vender tantas armas e suprimentos para o Reino Unido e a União Soviética poderia levar a Alemanha a declarar guerra aos Estados Unidos. Mas Hitler, sabendo na época que isso poderia ser desastroso para os seus planos, despachava ordens expressas aos comandantes dos seus submarinos para que não atacassem navios de bandeira norte-americana e, se possível, para que não respondessem a disparos de navios da Marinha dos Estados Unidos. E no Pacífico, aquilo que Roosevelt fazia para tentar provocar uma guerra era encurralar cada vez mais o Japão por meio de fortes sanções comerciais. Desde 1932 que o Japão estava na China em uma espécie de guerra não declarada, e desde 1937 que os japoneses e chineses estavam efetivamente em guerra. E em 1941, o mundo todo já conhecia as terríveis atrocidades cometidas pelos japoneses contra os chineses. Além disso, naquela época, o Japão tinha a segunda maior marinha de guerra do mundo, atrás apenas da Royal Navy, e era a maior potência em termos de porta-aviões. Com todo esse poder japonês, causando um grande desconforto nos Estados Unidos, Reino Unido e Holanda, as maiores potências coloniais do Pacífico naquele período. Não interessava a nenhum deles ver um Japão cada vez mais forte e poderoso ao ponto de ameaçar as suas ricas colônias na região. E por isso, com o objetivo de impedir que os japoneses continuassem os seus abusos terríveis contra os chineses, e principalmente com o objetivo de impedir o crescimento desenfreado do Japão imperial pelo Pacífico em direção às colônias europeias e norte-americanas,
Roosevelt começou a impor sanções que entre 1940 e 1941 foram gradualmente subindo de tom até chegar ao bloqueio completo da venda de petróleo. Naquela época, mais de 70% do petróleo japonês era comprado diretamente dos Estados Unidos, e Roosevelt sabia muito bem que se bloqueasse a venda de petróleo para o Japão, estaria, para todos os efeitos, encostando uma faca no pescoço dos japoneses. Ele sabia que ao interromper a venda de petróleo para o Japão, exigindo que os japoneses abandonassem todas as suas conquistas na China e na Coreia, colocaria o Japão imperial em uma posição em que só teria a guerra como opção. Portanto, o mito de que o ataque japonês a Pearl Harbor foi instigado pelos Estados Unidos é uma meia-verdade. É verdade que o presidente Roosevelt estava expondo os Estados Unidos a situações que ele sabia que poderiam conduzir à guerra, tanto no Atlântico com os alemães, como no Pacífico com os japoneses. Mas é mentira que o presidente Roosevelt tenha instigado um ataque japonês especificamente contra Pearl Harbor. De acordo com muitos historiadores, o máximo que Roosevelt esperava com as suas ações para lançar o seu país na guerra eram ataques de submarinos alemães no Atlântico, ou então um ataque japonês contra navios ou portos norte-americanos nas Filipinas, mas ele não imaginava que os japoneses seriam assim tão audaciosos ao ponto de lançarem um ataque gigantesco contra Pearl Harbor e contra outros 10 alvos na Ásia e no Pacífico ao mesmo tempo. Dependendo da rota, Pearl Harbor está a quase 7.000 quilômetros de distância do Japão, e Roosevelt achava que um ataque naval contra aquela poderosa base, a uma distância assim tão elevada, exigiria preparativos tão grandes que não passariam despercebidos aos serviços secretos dos Estados Unidos e do Reino Unido. E de fato, entre novembro e dezembro de 1941, a Marinha dos Estados Unidos detectou um grande aumento nas comunicações japonesas, que incluíram até mesmo a adoção de um novo código de encriptação. Os Estados Unidos sabiam que os japoneses estavam tramando alguma coisa para o final de 1941, mas não sabiam exatamente o que, com Roosevelt, de acordo com fontes da época, desconfiando de um ataque japonês de pequenas ou médias dimensões contra algum porto ou base naval nas Filipinas. Portanto, só para resumir esse mito, Roosevelt queria sim entrar na guerra e estava efetivamente provocando a Alemanha e o Japão. Mas ele não esperava um ataque japonês tão espetacularmente audacioso e muito menos um ataque justamente contra a sua maior e mais poderosa base naval no Pacífico. O fato dos porta-aviões norte-americanos não estarem em Pearl Harbor no momento do ataque alimenta ainda mais o mito de que ele sabia que os japoneses atacariam a base. Mas sabemos claramente que aquilo não foi premeditado e, de fato, a data prevista para a chegada do porta-aviões USS Enterprise em Pearl Harbor era o dia 6 de dezembro. Com aquela embarcação se atrasando apenas devido a uma tempestade e falhando por um dia o ataque japonês que decorreu no dia 7 de dezembro. Os outros 2 porta-aviões já estavam fora de Pearl Harbor desde antes da frota japonesa de ataques zarpar do Japão, o que mostra que a ausência deles da base não foi mesmo premeditada. Com o ataque japonês a Pearl Harbor, Roosevelt entrou em um novo teatro de operações no Pacífico, e com a inesperada declaração alemã e italiana de guerra no dia 11 de dezembro, Roosevelt conseguiu um bônus extra, que foi entrar de cabeça no teatro europeu e mediterrâneo, eventos que teriam um impacto direto no desfecho daquela guerra.